Nós 3 mais 4, é verdade. Ó, o Davi está aí. Então, boa noite a todos e todas. Vamos dar início ao nosso segundo encontro do livro 2. Para a gente falar sobre o capítulo 2 do livro 2, certo? Então, Tipola, se você quiser fazer um resuminho aí sobre o capítulo 2, eu acho o capítulo 1, 2 e 3 muito parecidos, né? Porque eles tratam do ciclo. Então, se você quiser focar no que há de diferente, enfim, né? E aí a gente passa para o debate. Certo. Então, a primeira coisa que é interessante é por que o Marx está olhando o ciclo de pontos de vista diferentes, né? E quais são esses pontos de vista diferentes? O que a gente sabe que há de igual é que as letras que aparecem são M, P e D, que representam as 3 formas existenciais do capital, né? Então, isso é igual em todos os ciclos. E também são iguais as fases. As fases são fases de compra, DM, fase de venda, MD, e P, que é a fase de produção. Ela não tem... A fase de produção não é um intercâmbio, então ela não aparece com o tracinho tipo DM ou MD, né? O Marx optou por aqueles 3 pontinhos, uma espécie de reticência de saída da circulação e entrada na produção. Então, esses são iguais. E é igual também... as fases são iguais, né? As fases são iguais, eu acabei de falar, e elas... bom, então, por que ele opta por fazer análise de algo que tem todas as formas econômicas iguais e fases iguais? É que, de acordo com como você enxerga o ciclo do capital, você tem uma noção diferente do que é o capital. E se você não coloca assim no campo de visão as 3 formas ao mesmo tempo e escolhe uma, você acaba tendo uma visão distorcida do que é o capital. Então, num certo momento, né, ao longo dos textos, desses 3 primeiros capítulos, o Marx vai falando que, olha, a economia política pensava o capital como a forma P. Isso aí são os 3 ciclos, né? A economia política pensava o capital como uma forma PP, ou seja, que o ciclo do capital se destinava a reproduzir as condições de produção. Lembre, por exemplo, o Smith, né, que focaliza muito a análise na divisão do trabalho, na manufatura, aquela análise dele, e, bom, pelo menos ele diz isso. Precisaria pesquisar melhor se é correto, mas a sugestão dele é que a economia política se centra na análise do capital produtivo, se eu tomo o capital como do ponto de vista do capital produtivo. E, obviamente, o ciclo do capital produtivo não revela o objetivo do capitalismo. O objetivo do capitalismo não é reproduzir as condições de produção, ou seja, reproduzir o capital produtivo. O objetivo do capitalismo é o aumento do valor. Mas se a gente se concentra só na fórmula do capital-dinheiro, parece que o aumento do valor emana do próprio dinheiro, porque D produz dinheiro a mais, já que a fase que sai fora da circulação não é perceptível aos agentes, e mesmo sabendo que ela existe, o que aparece é um aumento da massa de valor, né? Então, e enquanto a forma do ciclo do capital-mercadoria, ela aparece como ela tem toda a circulação no começo, MDM, ela nos reporta a circulação simples de mercadorias como se o objetivo do capitalismo fosse vender valores de uso para comprar outros. Então, ele
ele procura mostrar que o capital só pode ser compreendido como a sequência contínua de uma forma ou outra, de tal modo que, num certo ponto aí, no final desse ciclo do capital-dinheiro, tem uma transparência, umas flechas bem grossas, que mostram essa, por exemplo. Sucessão contínua inclui os ciclos do capital produtivo. Então, se você pega o ciclo do capital dinheiro e continua, coisa que nós não fizemos na aula passada, aparecem os outros ciclos, né? Então, o ciclo do capital dinheiro está em vermelho, o ciclo do capital produtivo está em azul, ele não mostra pelinha, porque como o capital produtivo pode se expandir sem expansão do valor. Por exemplo, uma reprodução das máquinas mais potentes ou igualmente potentes a um preço mais barato, por exemplo. Ou mesmo... então, há essa possibilidade da acumulação de capital produtivo sem expansão do valor do capital produtivo. Esse é um negócio interessante. E também aparece em roxo aí o circuito do capital mercadoria. Então, a compreensão do capital é esse movimento a partir das suas várias formas econômicas, né, DMP, e o abandono contínuo da forma em que ele necessariamente tem que se fixar nessa sucessão. É uma sucessão contínua de formas que impõe uma certa fixação em cada uma delas, e o capital é uma luta contínua para eliminar essa fixação. Por isso que naquele capítulo lá tem aquela ideia de que as nações de volta e meia são presas da mania de querer se puxar pelos próprios cabelos, né? Aumentar a sua riqueza sem produzir, porque o próprio movimento do capital, ele é uma luta contínua para descolar as formas nas quais o capital tem que permanecer por mais ou menos tempo. Então, aqui a gente tem os 3 ciclos, né? A gente vai ver hoje mais detalhes sobre o ciclo pelinha. Então, bom, essa é uma forma de motivar a leitura desses primeiros 4 capítulos, né? A ideia de ver realmente o que é o capital. Agora, o capital enquanto ciclo, ele aparece já no volume 1 do Capital, lá no capítulo sobre a reprodução simples, e depois no capítulo sobre a reprodução ampliada. Lá o Marx mostra que, pelo menos do ponto de vista da reprodução das classes sociais, o capital é um ciclo contínuo. Então, o que o capital faz continuamente é pagar a força de trabalho consome e se disponibiliza para o capital novamente, porque ela necessariamente tem que se vender uma outra vez. E o capital tem o dinheiro novamente com a venda de suas mercadorias e precisa novamente comprar força de trabalho. Então, a análise cíclica já está engatada lá nos últimos capítulos do livro 1. Aqui ele se debruça sobre um estudo mais particularizado sobre essas formas. Por quê? Porque ele vai analisar o que retém o capital em cada uma dessas fases e o que funciona como uma negação do capital, na medida em que o capital, sendo uma passagem contínua pelas formas, é uma negação a essa necessidade, a natureza de que ele tenha que se deter nelas, entendeu? Então, dessa dialética aí, surge inúmeras inovações para aumentar a velocidade de rotação do capital, de retorno ao ponto de partida. Acho que, pelo menos é o jeito que eu vejo, né?
precisaria ler outras coisas, outras interpretações desse volume e tal, para aumentar o nosso raio de compreensão. Beleza. Passamos, então, para o debate. O que nós temos hoje aí, pessoal? Quem conseguiu ler? Quem teve dúvidas? Quem gostaria de fazer perguntas? Davi, pode começar, a palavra é tua. Obrigado, professora. A minha primeira pergunta é: o P, ele é capital produtivo, ele não deixa de ser capital, né? Então, por que na equação ele não vira pelinha? Isso que não ficou muito claro para mim. Por que ele não valoriza no final de um ciclo Não, inteiro? pode ocorrer. A regra é essa. Na verdade, com a expansão do capital, a regra é que o capital produtivo aumente. Mas eu acho que o próprio Marx, em algum ponto, ele não coloca o pelinha, porque há a possibilidade de que você tenha expansão do capital do ponto de vista de valores de uso utilizados no processo produtivo sem expansão do valor. Isso é uma outra possibilidade. Por exemplo, suponha que a maior parte do teu capital produtivo seja matérias-primas. E que de um ciclo ao outro você expanda seu capital, você compre mais uma máquina, contrate mais um trabalhador, mas as matérias-primas caem tanto de valor que o seu capital produtivo agora é menor que antes. Isso não significa que não houve acumulação, é um negócio engraçado. Houve acumulação na forma de valores de uso. Você tem mais máquinas, mais trabalhadores, mais matéria-prima, mas o capital produtivo tem um valor menor. Aí é uma liberação de capital monetário. Essa é uma possibilidade muito real. Mas a gente pode usar a pelinha sem problema nenhum, tendo claro que existe a possibilidade de que o capital se acumule, né? Essa acumulação tem que ser entendida assim. Não seria uma acumulação qual aumentaria o capital produtivo em termos de valor, mas seria uma acumulação que aumentaria o capital produtivo em termos de valores de uso e, portanto, a riqueza advinda dele, também computada em termos de valores de uso. Provavelmente, os valores unitários das mercadorias cairiam, mas, de repente, o aumento da produção acabaria, contando em termos do ciclo do capital-mercadoria, poderia significar um aumento. Mas aí a gente depois discute essa outra parte. A parte principal é assim, pode pôr pelinha, porque a acumulação, se a gente abstrair, na verdade, é até aconselhável pôr pelinha. Por quê? Porque como o livro todo abstrai de mudanças de valor, ele chama de revoluções nos preços, lá, né? Como ele abstrai disso, então, obviamente, a acumulação é a acumulação de valor do capital produtivo também. Tá bom? Tá, sempre crescente, né? Se ele abstrair. Mas então, esse P e o P', que pode ser desvalorizado no seu exemplo, é como a crise de superprodução da Ásia da década de 90. Tipo assim. Como? Ficou ruim o som, como é que é? Desculpa, é que eu tô com a voz um pouco ruim também. Então, esse P pro P', ou pro P que pode se desvalorizar, pode ser, por exemplo, a crise de superprodução ou a crise asiática da década de 90. É tipo isso. Não, o aumento de P para pelinha significa expansão do capital produtivo. Em princípio, está tudo em ordem. A crise. Bom, o efeito de uma crise no circuito do capital, ela, em princípio, ela deve se manifestar na incapacidade de vender as mercadorias. Porque o capital produtivo está instalado já. Ele não pode desaparecer de uma hora para outra. Então, a impossibilidade de vender as mercadorias no ciclo do capital mercadoria,
que, na verdade, não é um ciclo em separado, ele está naquela sequência. As mercadorias advêm do consumo do capital produtivo. A impossibilidade de vender essas mercadorias é que significaria uma crise. A crise, ela não pode se... A crise não pode se afirmar no interior do capital produtivo. Ela pode ter um reflexo sobre o capital produtivo. Por exemplo, suponha uma crise de superacumulação, que é uma crise quando o aumento do capital não gera aumento de lucro nenhum, por exemplo. Então, você acumula mais capital, mas você não gera aumento de lucro. Isso significa que aquele capital que foi acumulado, a última porção de capital acumulado, é um capital redundante. Não quer dizer que ela vai ser eliminada, mas uma parte do capital tem que ser eliminada porque uma parte do capital não produz lucro nenhum. Então, Marx fala sobre isso, fala que se instaura uma concorrência entre capitais cujo resultado é a destruição de uma parte do capital. Mas aí é um reflexo de uma crise de superacumulação sobre o excesso de capital que foi acumulado. Que, de novo, significa que essa crise essa crise de superacumulação para o Marx é uma crise de superacumulação que advém do enxugamento do desemprego, né, do que ele chama exército industrial de reserva, e um aumento dos salários, de tal maneira que esse aumento o capital não pode se acumular à taxa de lucro precedente, e se essa taxa de lucro diminuída pelo aumento dos salários é diminuída o suficiente para cancelar qualquer possibilidade de lucros adicionais advindo desse emprego da força de trabalho adicional, aí nós temos uma crise de superacumulação do jeito que está descrito naquele capítulo das contradições internas da lei, capítulo 15, do livro 3. Ocorre que a crise de superacumulação não precisa ser só uma crise de superacumulação advinda do aumento dos salários. Ela pode ser uma crise de superacumulação advinda da queda da taxa de lucro, não causada pelo aumento dos salários, mas causada pela composição orgânica do capital. Então, tem duas possibilidades de crise de superacumulação. No capítulo 15, o Marx fala só da primeira, mas o que é curioso, porque ele acaba de falar sobre a tendência decrescente da taxa de lucro. Então, se a taxa de lucro decresce, e mesmo com seu decréscimo, o estoque de capital sobe suficientemente, o lucro total aumenta. Por quê? Você tem uma taxa decrescente, mas com capital acumulado crescente, a massa de lucro total aumenta. Mas se a taxa de lucro decresce mais do que a massa de capital acumulado, obviamente a multiplicação da taxa de lucro pelo capital acumulado começa a gerar menos lucros do que antes. E a cada período, menos lucros do que antes, até o ponto em que você tem um ponto crítico no qual a massa de lucro se estagna. Por quê? Porque a taxa de lucro decresce suficientemente para fazer com que o aumento do estoque de capital não gere lucros adicionais. Então, há uma possibilidade de uma teoria de superacumulação também advinda da composição orgânica. Lembre que a taxa de lucro é uma função da taxa de mais-valia e da composição orgânica do capital. Então, se a taxa de lucro é a mais-valia sobre o capital constante mais o capital variável. Quando você divide tudo por V, fica a taxa de mais-valia no numerador e a composição orgânica C sobre V no denominador. Então, existe, de fato, dois movimentos que podem causar a queda da taxa de lucro. Um é a taxa de mais-valia, que cai quando os salários aumentam muito, e outra a composição orgânica, que cresce normalmente com o capitalismo. Naquele capítulo 15,
a teoria da superacumulação se utiliza somente do efeito negativo do decréscimo da taxa de mais-valia. Mas há a possibilidade do efeito negativo da composição orgânica para produzir uma crise de superacumulação. Os dados empíricos revelam que houve uma crise de superacumulação no final da década de 70. Lá dá para ver com os dados mesmo dos Estados Unidos que a massa de lucro estagna. Entende? A massa de lucro vinha subindo, ela estagna, o que quer dizer que ela estagna mesmo em presença de um aumento da acumulação. Ou seja, existe um capital redundante sendo acumulado, porque que não produz lucro, se a massa de acumulação não. Mas isso é... Por que a gente chegou nisso tudo? Você que tem a memória boa de um jovem, me diga. Não, porque eu perguntei por que se a crise de acumulação era um exemplo de quando o P, ao final do ciclo, o outro P, pode ser desvalorizado, pode reduzir o valor. Esse seria um efeito. Um efeito, como descrito. Vai ter que ter uma destruição de capital. Porque, a não ser que toda a economia se compatibilizasse com uma taxa de lucro menor, mais ou menos rateada entre todos. Não tinha pensado nessa possibilidade, mas isso também é resultado de uma crise. Vai ter que ter uma redução geral da taxa de lucro, né? Pode ser uma crise tipo de uma crise de tapete vermelho, uma crise suave que faz com que todos acabem tendo taxas de lucro menores. Por oposição a uma crise mais radical que desvalorize o capital. Mas aí isso precisaria ser repensado. Daiane, tem algumas mãos levantadas. Tem. Aqui pela minha ordem, primeiro o Aldir levantou, depois a Caramuru. Pode falar, Aldir, a palavra é sua. Oi, boa noite para todo mundo. Boa noite. Prazer em reencontrá-los e reencontrá-las aqui. Prazer enorme. A minha pergunta é sobre essa peraí, deixa eu só localizar. Reprodução simples. Eu não sei se eu entendi a ideia, certo? Mas eu não entendi assim qual é a contribuição dessa abstração, assim. E aqui, pelo que eu entendi, é quando o capitalista gasta todo o mais-valor, né? Aqui a abstração está sendo feita o seguinte: o dinheiro gasto inicialmente no processo produtivo, ele volta igualmente também, e o capitalista gasta o mais-valor nas suas coisas pessoais, consumo pessoal. Como essa abstração não encontra par na realidade, ou seja, não tem na realidade esse fenômeno, né? Assim, que eu saiba. Então eu queria saber qual é a ideia assim dessa reprodução simples, assim, a ideia dessa abstração, sabe? Em que ela contribui, assim? Não sei se eu não li direito e tal, mas seria essa a pergunta. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta relacionada? Pergunta da Caramuru é diferente? Professor, eu acho que é diferente, professor. Era mais relacionado aqui ao tema anterior. Tá. Então, parece mesmo, né, que, por que o Marx está construindo um conceito que nunca se viu na economia capitalista, os capitalistas consumirem toda a mais-valia, né? Não tem simplesmente contrapartida empírica. Mas tem uma contrapartida teórica fundamental, que é que o sistema, pelo menos do ponto de vista do
do capital individual, que é o que ele está analisando, do ponto de vista do capital individual, o capital individual é constrangido a passar por inúmeras reproduções simples antes de se expandir. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha um negócio cujo capital mínimo é R$200 mil. E vamos supor que por ano você consiga um lucro de 20 mil. Ou seja, dá 10%, né? 10% de taxa de lucro. Você consegue um lucro de 20 mil. Bom, você vai precisar de 10 anos para expandir. Porque só ao final do 10º ano você vai ter mais 200 mil, dado que 200 mil é o capital mínimo naquele negócio. Portanto, o teu capital vai ter que se reproduzir de forma simples durante 10 anos. Claro que nesse caso, não em função da destruição da mais-valia na forma de consumo teu, mas em função da acumulação de capital, dinheiro, em montante apropriado para expansão. Então, o que parecia um conceito inócuo acaba sendo um conceito que faz parte da acumulação. Então, a reprodução simples, na verdade, é a forma básica da acumulação de capital, no fim das contas. Me expliquei? Eu acho que não, o professor disse, claro que eu coloco, claro que eu assumo o ônus aí de não entender, mas esse exemplo que o senhor dá de 10% ao ano, né, na reprodução simples, 10% ao ano para que ele, e 200 mil de capital mínimo necessário, para ele expandir e precisar de 10 anos, precisaria a situação também, também que não acontece, de que durante esses 10 anos essa mais-valia não fosse gasta em nada, fosse totalmente acumulada. O que também não existe, né? Que essa mais-valia acontecesse o que com ela? Que durante os 10 anos a mais-valia fosse toda acumulada. E que ele não gastasse nada dela. O que também não se realiza. Né? Bom, mas então vamos colocar um meio termo. Vamos supor que ele consuma metade, vai precisar 20 anos para expandir. Bom, mas aí a gente sai da reprodução simples, ou não? Sai do conceito, não sai da reprodução simples do capital. Ele se reproduz de forma simples, continuamente. Tá. Mas essa reprodução simples está em função da expansão, na medida em que ela gera o fundo monetário para poder expandir. Então, o importante é que, em última análise, eu sempre, os exemplos que eu dava para os meus alunos, assim, ó, numa engrenagem de relógio mecânico, você tem a engrenagem menorzinha, a engrenagem maior, todas elas fazem parte do circuito. A engrenagem menor é parte fundamental desse circuito. De fato, só reproduzindo de forma simples é que o capital vai poder acumular, em dois sentidos. No primeiro, é porque precisa não ter desacumulação, então ele tem que reproduzir. E segundo, precisa ter acumulação monetária, ele precisa se reproduzir continuamente. Então, a reprodução simples aparece como parte da reprodução ampliada nesse sentido. Então, é um conceito que não é assim inócuo, inútil, que é realizado só para efeitos de elegância. Não é. No Marx não tem isso, viu? De você ter concepções assim que militam somente no aspecto, digamos assim, formal. Na verdade, é uma análise que tem um rebatimento de conteúdo bastante interessante. A reprodução. Aliás, voltando, qual é o precedente da análise da reprodução simples na história
economia política? É a fisiocracia. Os fisiocratas, especialmente o François Quesnay, ele analisou a reprodução de modo simples. Era como se a agricultura tivesse chegado ao seu ápice, ocupando todas as terras, e aí todo o excedente é pago como renda da terra, e o produto que sobra além do excedente, ele alimenta tanto os insumos da agricultura, necessários para a agricultura, quanto os insumos necessários para a indústria, que é vista como improdutiva. E ele faz essa análise em termos da reprodução simples, exatamente com base na ideia de que o excedente é todo consumido, mas não pelos capitalistas que o produzem, não pelos trabalhadores que os produzem, que são os trabalhadores do setor agrícola, mas pelos proprietários de terra, que são aqueles que alugam a terra para os arrendatários capitalistas. Então, ele parte dessa contribuição do Quesnay, mas localiza a sua análise da reprodução simples num modelo muito mais desenvolvido, né? No qual, muda a noção de trabalho produtivo, muda a noção de classe social, né? Os capitalistas agrários e os trabalhadores não fazem parte da mesma classe agrícola, como no Quesnay. Eles são classes sociais distintas. A classe industrial, ela não é improdutiva, ela é produtiva, e não é a classe industrial que é produtiva, ali também há uma divisão de classe. Então, há uma divisão. E tem análise do capital constante também, que é parecida com a do Quesnay. O Quesnay chama de juros sobre o capital fixo, né? Constante não fixo. Toda a estrutura da agricultura, né? Ele chama de juros. Mas é que juro, a origem da palavra juros é usura. E usura é utilização, e utilização é desgaste. Então, o juro da agricultura é a parte da produção agrícola que tem que ser guardada para substituir o desgaste dos materiais, as cercas que vão apodrecendo, os silos que precisam ser reformados, tudo isso. Então, o Marx, ele se utilizou bastante Aliás, o Marx achava o Quesnay genial. E a invenção dele, uma das invenções mais geniais até o seu tempo. Talvez até além do seu tempo. Deixa eu fazer uma parte, Ticola. Uhum. É que talvez a explicação do Marx faça parecer que a reprodução simples é o consumo de toda a mais-valia pelo capitalista. Quando, na verdade, não, né? A reprodução simples é a reprodução em mesma escala. Aí o Marx deu um uso para mais-valia, um uso abstrato, um uso arbitrário. Mas ele poderia ter dado esse uso que o Cipolla está falando. Vamos pensar em reprodução simples, porque a cada ciclo a quantidade de mais-valia não é suficiente para comprar uma máquina nova ou para contratar novos trabalhadores. Então, eu preciso de vários ciclos acumulando essa mais-valia para que eu consiga ampliar a minha escala produtiva, né? Então, reprodução simples significa reproduzir-se em mesma escala, né? Reprodução ampliada significa a cada ciclo eu consigo ampliar, a cada ciclo não, né? A cada tempo eu consigo ampliar a minha escala produtiva graças ao reinvestimento que eu faço da mais-valia, que não precisa ser de toda a mais-valia, que pode ser só de uma parte da mais-valia. Então, independe o exemplo que a gente vai dar, se é o capitalista consumindo metade e acumulando a outra metade, isso não importa na análise, importa entender que sempre ocorrerá a reprodução simples se esse capitalista, ciclo após ciclo, se reproduzir em mesma escala. Gostei dessa tua maneira de pensar. Também já cheguei a pensar assim, desse jeito que você colocou. Ele quer fazer análise da reprodução simples, mas para fazer análise da reprodução simples tem que dar um destino para mais-valia. Como ele não quer tratar do problema da acumulação, ele quer tratar da reprodução simples, então ele assume a hipótese de que toda a mais-valia é consumida pelos capitalistas, e aí isso resolve bem, é um modo bom de resolver
Você achou que resolveu, ou ainda ficou... Não, resolveu. Inclusive, isso aí contempla o cara juntar parte da mais-valia para depois comprar máquina, fazer o que quiser na ampliação, né? Isso, Mas exato. acho que resolve bem isso. Obrigado. Beleza. Gabi, você ainda quer falar? Você baixou a mão? É tua Eu vez quero. agora. Ah, desculpa, eu esqueci. Mas sabe o que eu ia falar sobre... Mas eu vou fazer uma pergunta. Mas antes, o que eu ia falar sobre reprodução simples e ampliada, eu estava lendo agora, recentemente, o Lenin, né, sobre a expansão do capitalismo nas colônias, o imperialismo, né? E eu acho que essa possibilidade, por exemplo, só vai acontecer se a gente pensar numa reprodução sempre ampliada do capital, né? Que é assim que o capital funciona. Porque significa que você não fica colocando a mesma coisa para começar o ciclo, né? Você começa com 100 e sai 150. Você começa com 100 e sai 150. Você começa com 100 e sai 150. Aí você fica imaginando, né? O capitalista fica acumulando 50. Mas, na verdade, o que o capitalismo faz não é ficar acumulando 50. Você produz 100, sai 150, você coloca 100, sai 150. Na segunda vez que tem 150, já tem mais 100. Ele pega esse 100, ele não começa com 100 de novo, ele começa com 200. E aí, depois, ele vai começar com 300, ele vai começar com 400, ele vai começar com 500. E daí, 500 não vai produzir 50, vai produzir, não sei quantas vezes isso vai dar em mais-valia, né? Então, a reprodução simples seria você estar fazendo um processo que sempre começa com o mesmo valor, né? E a reprodução ampliada não, porque tem um reinvestimento que não é só a mais-valia, não é só o valor que você recoloca, né? Você tem um negócio e você sempre coloca 100. Né? Se eu sempre coloco 100, eu estou na reprodução simples. Mas o objetivo do capital não é esse. O objetivo do capital é colocar mais no começo. Então, eu começo um dia com 100, depois eu coloco 150, depois eu coloco 200. E aí, inclusive, os territórios passam a ser pouco, né? E a ocupação dos nossos territórios, né, das colônias, passa a ser a expansão do capitalismo, né, pensar o capitalismo como um sistema que necessariamente precisa se expandir, tem a ver com a reprodução ampliada, né? Eu entendo que assim, pensar... Porque eu até vi em algum lugar também, que eu estava lendo esses tempos aí, professor, eu acho que foi até do livro 2, há umas 2 semanas atrás, que o Marx fala assim, para a gente não se preocupar com a riqueza acumulada. Era alguma parte assim do livro 2, que a gente volta os olhos muito para a riqueza acumulada, né? Então a gente fica olhando para esses milionários, para esses bilionários, que é aquele pedacinho do capital ali que ficou guardado. Mas, na verdade, é a propriedade dos bens de produção, né? Se o cara tem aquele pedacinho de milhões guardados, quanto que é esse começo, quanto que é essa produção que esse cara tem, né? Tanto que ele fazia uns cálculos assim, tipo, o trabalhador, se a gente pegasse todo o dinheiro acumulado na Irlanda, daria para os trabalhadores viverem 3 anos só, na época, né? Então, não é isso, não é esse o objetivo, né? Pegar a riqueza acumulada, porque ela é um pingo. Na verdade, você tem um modelo que sempre reinveste tudo de forma ampliada, que vai aumentando o valor inicial produzido e que vai transformando realmente num bolo de força produtiva, né? Por que é riqueza acumulada? Não, acho que é tipo dinheiro parado no banco, em tesouramento. Não é o capital acumulado. Que não funciona como capital, mas pode funcionar, né? Com o papel do banco e tal. Tá, mas como é que você distingue a reprodução simples da reprodução ampliada? Então, eu penso que a reprodução ampliada, você tem sempre o mesmo valor inicial. Você coloca lá, como esse exemplo que eu dei, você coloca lá 100 e você produz 150, que é a mais-valia. Aí é o que a professora falou, né? Esse 50 não se sabe o que pode ser feito, né? Vamos supor que o capitalista está consumindo, guardando, né? Que ele não vira, que ele não coloca 150 inicial, porque senão já é reprodução ampliada, né? Mas a reprodução ampliada seria você aumentar o capital inicial sempre, né? E esse é aí. Por isso que a reprodução. Meu Deus do céu, eu estou muito revolucionária hoje. Por isso que a reprodução simples está dentro da ampliada, como o professor falou, porque você não teria como aumentar se você não fizesse esse processo, né?
com alguma mais-valia, mesmo que ela fique sendo feita ali. É que eu não sei, professor, ali no exemplo do texto, né, desse capítulo, ele dá exemplos de várias rotações, por exemplo, para chegar ao momento em que se permita uma reprodução ampliada, né? Que se permita aumentar aquela escala de produção. Mas eu fico pensando que, né, às vezes você pode fazer isso com um ciclo só. Né? O ciclo pode ser o primeiro. E os capitalistas fazem essa conta, né? Eu acho interessante esse capítulo aqui, porque a gente escuta muito assim na legitimidade da propriedade privada, né, na legitimação da propriedade privada, que é assim, como se o capitalista tivesse, né, mas o cara, ele se esforçou, ele pegou um dinheiro inicial, ele gastou não sei quanto para começar esse negócio. E aí, aqui você percebe como que isso está pago, né? Na verdade, desde o outro capítulo, né, desde o anterior, do primeiro, já vê isso, né? Que esse valor está pago e às vezes está pago com um ciclo só. E ele já consegue pagar o que fez e ampliar a produção. Me ocorre, pessoal, que nos capítulos da 20 e 21, no final do livro, vocês vão ver que essa divisão entre reprodução simples e reprodução ampliada vai se dar, de fato, para os capitais individuais no bojo da reprodução ampliada. Por quê? Olha só. No bojo da reprodução ampliada, do capital agregado, você vai ter capitais que vão vender, mas não estão em fase de acumular. Justamente porque estão formando o seu fundo de acumulação. O que significa que, para comprar o produto total, vai ter que ter capitais que vão desacumular o que já tinham acumulado para realizar a sua acumulação. Então, na reprodução ampliada, nós vamos ter uma espécie de pistão pelo qual alguns capitais guardam e outros injetam. Depois, esses que guardaram injetam e esses outros guardam. E vai assim. De tal maneira, viu, Aldir, que, no fim das contas, quando o Marx vai fazer a análise da reprodução do capital social total, essa ideia de reprodução ampliada e reprodução simples volta à tona. Alguns capitais vão estar formando o fundo de acumulação, então note o que está acontecendo. Eles vendem, mas não usam o dinheiro que eles receberam para comprar. E isso cria um problema, que é um problema de vazamento de demanda. Você tem uma venda não seguida de uma compra, é uma interrupção da circulação das mercadorias. Isso tem que ser compensado por capitais que já acumularam antes e injetam na economia. Então, essa condição de balanço entre capitais que acumularam dinheiro previamente, que injetam, e capitais que estão em acumulação de dinheiro e retiram dinheiro da economia, é uma condição de balanço da reprodução ampliada. E uma condição de crise se houver um desequilíbrio entre esses dois tipos de capitais. Então, note, essa análise, né, da reprodução simples e reprodução ampliada, do ponto de vista de capitais individuais, ela reaparece como um meio de se entender o processo reprodutivo global e a possibilidade de crise também. Beleza. A Gabi só fez a parte dela sobre a reprodução, mas você ia fazer uma pergunta, né? Eu queria perguntar para o senhor Tipola, porque às vezes a gente pensa esse negócio de destruição do capital, como o Davi estava colocando. Gabi, só um pouquinho, acho que o Aldir quer fazer uma parte sobre esse tema ainda, é isso, Aldir? Só para fechar, Gabi, se for possível, é um parêntese só. É que você, na sua fala, né, Gabi, me lembrei de uma coisa, né? A gente
eu vim entender assim, eu nunca tinha entendido, eu sou um professor de matemática, certo? Mas eu nunca tinha entendido por que os juros que prevalecem na economia é o juro composto. É um modelo matemático de juro composto. Mas podia ser, tem vários outros modelos, poderia ter vários outros. Existe um que é simples, mas poderia ser exponencial também, poderia ser fatorial também, que cresce muito mais rápido. Mas por que calhou de ser o juro composto? Por que é esse o que combina, digamos assim, com a economia? E quando eu li esse capítulo agora, eu nunca tinha lido Marx, tá? Mas eu nunca tinha lido Capital, mas quando eu li essa reprodução ampliada, me parece que ele está explicando como funciona a economia e está dizendo por que aquele teria que ser o juro necessariamente. Aquele que faz, ao final de cada período, a coisa cresce em função do período imediatamente anterior. Ao passo que no juro simples, me parece muito com reprodução simples, assim, porque toda vez você repõe a mesma coisa, está sempre crescendo em função do valor do início. E na reprodução ampliada, é sempre em função do período imediatamente anterior. Ao final do primeiro ciclo, você vai tendo novamente acréscimo. E é por isso, então, que bate certinho, sendo o juro composto aquele que explica como é que funciona, ou seja, aquele mais próximo da economia real. E só para dizer que você pode se formar em matemática à vontade, mas você não consegue saber de onde vêm essas formulações, certo? Assim, você, na faculdade de matemática, como a gente faz, você não tem contato com isso, você só tem esse dado de que juro composto é assim, você fica lá fazendo conta para cima e para baixo, mas não sabe, poxa, mas por que o modelo é esse, sabe? É isso, era só para fazer esse parênteses. Terminei, obrigado. Legal. Então, no juro composto, por exemplo, um capital de 100 a uma taxa de lucro de 10% no tempo T, vai ter que valor? Vai ter 100 elevado a 10? Não. Como é que seria a fórmula? Então, no primeiro mês, você tem 110, certo? Vamos para o ano, vai. No primeiro ano, você teria 110. 110. No segundo ano, você teria 121. Sim, não, mas e a fórmula? No tempo T, como é que fica o valor desse 100? Fica 100 que multiplica, aí você tem 1 mais a taxa, que é 1,1 elevado a 10, que é 10% que você disse. Isso. Então, é 100 que é o capital inicial, que multiplica 1,1 elevado a t. T é o tempo que você vai... Pronto. Tá. É isso. Só para... Então, esse é o modelo. 100 vezes 1,10 elevado Isso. a... Elevado a t. Elevado a t. Por que P? T de tatu. Isso, T de tempo, T de tempo. Por exemplo, se você estiver por exemplo, no tempo 2... não! É só 1,10 que é elevado a T, não 100. Tá. O 100 fica fator, multiplicando. Fica multiplicando. Então, é 1,1 elevado a T. Por exemplo, no tempo 3, seria 100 vezes 1 elevado a 3. 1,1 elevado a 3, que dá 1,331. Tá. 1,331 multiplicado por 100 é o capital no tempo 3. Seria o capital no tempo igual a 3. Beleza. É isso, Tibola? Tá, beleza, então. Então, e o passo para Gabi. é porque é. Se o Aldi diz, a gente acredita. Então, Gabi, pode fazer a tua pergunta. Professor, o senhor tinha dito que teria uma destruição, né, levaria a uma destruição do capital em crises decorrentes ou do aumento da composição orgânica ou do aumento dos salários, né? E daí isso levaria uma saída seria, né, a destruição do capital. Mas aí eu acho que a gente sempre pensa nesse ponto, a destruição do capital como o capital fixo, o capital constante, sabe? O senhor acha que eu poderia interpretar assim, que eu fico aqui, não consigo não remeter aos direitos do trabalho, né? O senhor acha que, por exemplo, uma tendência à queda da taxa de lucro seria também essa destruição do capital poderia ser também do capital variável? Porque eu lembro que o Marx cita lá a compressão do salário abaixo do valor de reprodução como uma contratendência à queda da taxa de lucro, né? Mas aí o senhor pensa que quando eu falo destruição, eu posso falar também da destruição dos próprios trabalhadores?
A destruição do trabalhador é a morte dele, né? Ou o adoecimento. É uma reprodução atrofiada, né? Com, por exemplo, baixa expectativa de vida. Tudo isso pode ocorrer se, por exemplo, esse processo de superacumulação criar uma crise de acumulação subsequente que diminui a taxa de crescimento, diminui o emprego, e aí você tem toda a razão. Tem uma desvalorização do capital variável, mais precisamente do valor da força, do preço da força de trabalho abaixo do valor, né? É uma depreciação do salário. Isso tranquilo. E aí com as consequências... Mas isso como resultado, né, Tipola? Porque essa queima de destruição de capital seria mais ou menos como a destruição dos concorrentes ali, né? Para você recuperar condições de acumulação, né? Você tem um problema de tempo aí, né? Você está querendo dizer, primeiro vem isso, depois vem o efeito sobre os trabalhadores. Isso, porque daí menos empresas atuando, demissões, daí... Mas aí o pacote inteiro jogaria no sentido de diminuir o valor do capital. Então, nesse sentido, seria uma destruição do valor do capital. Mas, assim, tem essa cronologia que você está falando, né? Para que os trabalhadores sejam desempregados, é preciso que o capital seja destruído enquanto unidades produtivas, ou mesmo comprados a preços menores, né? A desvalorização de algumas empresas que já estavam mal das pernas, daí precisam ser incorporadas, são vendidas a preço de banana. Esse tipo, é isso que significa essa queima de capital, né? Essa destruição de capital. Tem como resultado, tem uma implicação sobre a força de trabalho, mas não necessariamente a desvalorização dos salários represente essa queima, essa destruição de capital, né? Eu acho que é isso que a Gabi está perguntando. Ela não pode ser o começo da história, né? Tem que ser destruição dos capitais, propriamente dito. E a consequência da destruição diminuição do preço da força de trabalho. Boa. Era isso, né, Gabi, que você perguntou? Acho que Oi, sim. Beleza, vou passar então o Pedro estava com a mão levantada e abaixou. Você quer perguntar, Pedro? Eu acho que tinha a ver com a questão anterior, sobre a reprodução simples ainda. Na página 147, no segundo parágrafo, ele está falando dos efeitos de quando o desenho é gasto como renda do capitalista. Aí ele fala que é possível ter duas circulações: emisão, desão, emisinho. Eu entendo que é o mais valor gasto individualmente pelo capitalista, né? Que não é reposto na reprodução. E emisinho, desinho, emisinho. Queria entender o que é essa segunda parte aqui. É só a parte que seria reinvestida e não foi? Ou ela já é a reprodução ampliada? As letras minúsculas? Emisinho para desinho, emisinho só. Como se fosse uma produção, um ciclo a par, assim. Então, esse é o circuito da renda capitalista. O capitalista vendeu as mercadorias. Lembra, na quarta-feira passada, a gente tinha um exemplo lá das 10 mil libras peso de tecido, né? E 1.560 representavam a mais-valia, que dava 78 de mais-valia. Então, assim que o capitalista vende as 1.560, as últimas 1.560 libras peso de tecido, ele obtém em dinheiro o equivalente à mais-valia. Pela definição do exemplo, 78 é a mais-valia, que corresponde a 1.560 libras peso de tecido. Ele obtém aquele dinheiro, e com aquele dinheiro ele compra meios de consumo correspondentes à sua classe. Então, essa é a circulação da renda. Aparece a mais-valia no seu bolso, na sua mão,
aí ele gasta a mais-valia na compra de... Então, o primeiro M, os dois M são valores de uso diferentes. O primeiro M é a mercadoria que ele vende. Uhum. O primeiro M é a mercadoria que ele vende. O segundo M é a mercadoria que ele compra. E são coisas diferentes. Porque ele vende, por exemplo, 1.560 libras peso de tecido para comprar os produtos que normalmente a classe dele compra. Uhum. A gente pode chamar de os meios de consumo de luxo, porque os meios de consumo da classe capitalista se distinguem dos meios de consumo da classe trabalhadora. Então, para fazer essa distinção, a gente pode denominar de meios de consumo de luxo. Então, a circulação seria MDMX. O X significando meios de consumo de luxo, por exemplo. Põe um subscrito X lá só para... Então, esse é o caso da reprodução simples. Toda mais-valia é, digamos assim, utilizada para o consumo pessoal. Então, ela sai fora do circuito do capital. E o circuito do capital se repõe no mesmo montante, na mesma escala. É isso, Pedro? É sim. Beleza. Tem ninguém com a mão levantada, gente. Quem mais quer fazer pergunta? Uhum. E a Tamires hoje vai intervir? Eu tenho Pode uma falar, Davi. pergunta, se não tiver ninguém. Eu não estou conseguindo achar o trecho aqui que ele fala isso, mas, salvo engano, é no começo. Ele fala que um dos detalhes da fórmula que ele está explicando nesse capítulo é a diferença para os economistas vulgares. Mas eu não entendi qual que é a omissão que os economistas vulgares estariam fazendo. Aí eu não sei se vocês lembram. Se preciso... Vou lá pegar o livro. Você está com a Boitempo, né? Sim, da versão online. Eu vou abrir a minha versão online aqui, deixa eu ver. É no começo do capítulo, você falou? Sim. A página 161 do meu, eu acho. Cento e quê? 61. Então não vai ficar... Não vai coincidir aqui, né? Mas eu encontrei aqui o circuito que o Pedro estava...
Né, Pedro? Eu encontrei aqui, tá bem sobre reprodução simples, né? Na 147. Você notou só... Desculpa, Davi, voltando só um minutinho para trás. Você percebeu que o primeiro colchete... Tem um colchete aí, não tem? Sim. Então, no primeiro colchete você tem M grande e M minúsculo. Então, isso significa que o M grande são mercadorias que foram produzidas cujo valor é igual ao capital adiantado. E M minúsculo é um montante de mercadorias que foram produzidas equivalente em valor à mais-valia. Então, esse M minúsculo aqui atrapalha porque ele é, ao mesmo tempo, mercadorias, valores de uso, cujo valor é a mais-valia. Então, o M tem duas significações. Uhum. Quando vende, ele se transforma em dinheiro, aí já não tem mais atrapalhação nenhuma, porque é a venda do montante de mercadorias que representa a mais-valia em dinheiro. E depois a compra também não tem mais nenhuma dificuldade, porque é compra de meios de consumo de luxo, meios de consumo da classe capitalista. Aí fica claro. E ali, em cima, pode notar que o M maiúsculo se transforma em D, que é exatamente o capital inicial, que vai comprar mercadorias. Essas mercadorias aqui não são nada mais que força de trabalho e meios de produção. Essas mercadorias não tem nada a ver com o M anterior, tá? O M anterior está circunscrito sob o signo de M', que são as mercadorias a serem vendidas, as mercadorias que foram produzidas. Beleza. E aí, a parte do... Eu achei aqui, Tsu. Um pouco depois desses parágrafos aí, o capítulo começa: partimos no pressuposto da reprodução simples, isto é, depois daquele... São três páginas, eu acho, né, Gabi? Não, acho que 3 parágrafos depois, no fim que daí lá no fim fala assim... Partimos do pressuposto? Sabe? Achou? No livro do coisa tá na 147 mesmo, no livro da Boitempo. No PDF tá na 161. É o último parágrafo da 147 no livro da Boitempo. Também partimos do pressuposto. Começa a dizer... Aí vira a página lá, termina com esses economistas vulgares. Então vamos ver. Partimos do pressuposto... Então, a minha dúvida é a seguinte: o que o Marx está falando que os economistas vulgares estavam falando na época é como se o processo produtivo se resumisse ao processo simples e não houvesse acumulação. É isso? Como se só se produzisse para ir lá trocar por outro e continuar produzindo outra coisa. Deixa eu ler para ver se... Eu não me lembro disso aqui. Não. É assim, como esses dois processos, MDM minúsculo, MDM maiúsculo, são a forma geral da circulação de mercadorias, é fácil conceber o capitalismo como produção de mercadorias para obter outras mercadorias, para obter mercadorias para serem consumidas. Que o capitalista só produz para substituí-los ou trocá-los por mercadorias de outro valor de uso, conforme erroneamente se afirma na economia vulgar. Então, a ideia de que o objetivo do capitalismo seria produzir para obter outros valores de uso. Não está dizendo que... é uma ideia errônea isso, né? Não quer dizer que é só para o consumo, é simplesmente a redução do capitalismo à circulação simples de mercadorias. Para omitir o lucro, né? A venda para comprar. Para omitir o lucro, né? Não. Como se não fosse para produzir mais valia e lucro, né? Como se fosse só troca de mercadorias. Bom, mas aí você está fazendo uma análise da ideologia da economia vulgar, né? O que ele está
até o final da frase, ele não disse absolutamente nada sobre lucro. O que ele disse é a redução da concepção sobre a economia capitalista a... É que eu acho que ficou porque ele coloca entre parênteses, né, professor? E por isso não apresentam qualquer diferença de valor entre os extremos, né? Tipo, o mais valor criado entre essas diferenças fica obscurecido, assim, pela simples troca de mercadoria, sabe? Ok, beleza. Por isso que eu pressupus isso, não sei. Tem razão. Mas aí não seria o lucro, seria a força de trabalho, né? Seria a mais-valia que estaria sendo omitida. Acho que sim. É o mais valor, né? Gerado pela... É que, não, é interessante o que a Gabriela está falando, porque se você vê esses dois movimentos como movimentos de venda para comprar, então eles se reduzem à troca de equivalentes, entendeu? A concepção sobre economia se reduz à visão de que a economia se rege sobre a troca de equivalentes, porque você vende M, obtém um D minúsculo, compra M. Ou vende o M maiúsculo, obtém D maiúsculo, compra M. Então, realmente, aí, e por isso não apresenta quaisquer diferença de valor entre os extremos, porque, de fato, não tem diferença entre os extremos. A diferença está, na verdade, no fato de que o MDM minúsculo é o aumento de valor em relação à outra circulação, que é a circulação MDM, que está, por sinal, na pergunta do Pedro. E no diagrama aqui. No diagrama aqui você nota claramente que o MD, que é aquela venda lá em cima, é equivalente à reposição do capital. Aliás, tem MDM, que é a reposição do capital. Mas o MDM minúsculo é a circulação da mais-valia. A primeira vez que a mais-valia surge e é subsequentemente gasta. Então, vista do ponto de vista do ciclo como um todo, obviamente, o gasto capitalista é oriundo da mais-valia. Mas entendido o capital enquanto processo de produção de valores de uso para obtenção de outros valores de uso, essa concepção de valor a mais desaparece. Isso mesmo, Gabi. Bem notado esse parênteses, né? Entendi, obrigado. O que mais, pessoal? Ver quem mais está por aqui. Ah, Tamires, agora sim, senti firmeza. A palavra é sua. Oi, gente, boa noite. Bom, na verdade eu li o livro 2 já faz uns meses, então eu estou com um pouco de dificuldade, eu não consegui reler hoje, estava com um pouco de dificuldade de lembrar completamente o que era dito nele. Bom, primeiro eu sou Tamires, eu fiz o livro 3 ano passado com a Gabriela e os outros dois moços que esqueci o nome. É um prazer estar aqui com vocês, obrigada aí por todos os esclarecimentos. Bom, eu não consegui formular uma questão, mas eu só queria chamar a atenção para um ponto que eu acho interessante no livro 2, principalmente que ele fala na página 155 da versão física, que eu acho que quando ele começa a falar como o consumo não está incluído, né, no ciclo do capital produtivo, como o consumo acontece de uma maneira completamente sem planejamento, meio que ali, meio que quase que na sorte, né, entre aspas, e como esse é um pontapé inicial para começar a pensar em crise, que depois ele vai falar um pouco mais também no livro 3, e como que o ciclo de cada capital individual, que é o que ele está analisando aqui no começo do livro 2, não tem o menor planejamento com os outros capitais individuais, como que não se sabe, né, o que o capital social total está fazendo e como que os desencontros acabam aí por ajudar a gente a pensar um pouco nas crises cíclicas do capitalismo. Acho que era só esse breve comentário aí. Obrigada, gente. O professor, eu queria dizer que o negócio aqui está dominado pelo direito, viu? Legal. Não entendi bem a pergunta, mas eu estou aqui com o trecho.
É na página 155, né? É que, na verdade, não foi uma pergunta, ela só fez um comentário. Mas se o professor quiser comentar, é sobre essa questão às vezes, do desencontro, né, do consumo, que ele não entra no ciclo de produção, e aí como nessa página 154, 155, o Marx está comentando sobre como o ciclo, às vezes é um pouco interrompido pela crise, em virtude do consumo não ser planejado no capitalismo, né? Produz sem planejamento. Tá. Bom, realmente é o que você falou, né? Em algum outro ponto não é nesse capítulo, provavelmente, o Marx vai dizer o seguinte: naquela época dele, bom, ele fala muito de tecido, né? De tecido. Naquela época dele, uma boa parte desses tecidos iam para as Índias, para outros países. Então, as indústrias inglesas iam produzindo e exportando. Essa exportação era questão de meses até chegar no ponto. O que significa que a produção continuava antes de se saber se os mercados iriam absorver os produtos. E acontecia que, às vezes, o mercado lá já estava saturado e na Inglaterra se continuava produzindo. Quando se tem a notícia da saturação, se tem mais mercadoria a ser vendida do que pode ser vendida, e aí ocorre uma crise. Então, acho que é por aí que ele está dizendo, quando ele diz, quando o produto é vendido, tudo corre dentro da normalidade, do ponto de vista do produtor capitalista. O ciclo do valor de capital que ele representa não é interrompido. E se esse processo é ampliado, então essa reprodução do capital pode ser acompanhada da ampliação do consumo, portanto, da demanda individual do trabalhador, uma vez que tal processo é introduzido e mediado pelo consumo produtivo. Quer dizer que pode aumentar tanto o número de trabalhadores, portanto, a massa salarial, quanto talvez possa aumentar até o salário. Desse modo, pode ocorrer a produção de mais valor, e com ela o consumo individual do capitalista, crescer. Peraí, deixa eu tirar esse. Desse modo, pode ocorrer a produção de mais valor, crescer, o processo inteiro de reprodução encontrar-se em plena florescência e, no entanto, haver uma enorme massa de mercadorias que só aparentemente ingressam na esfera do consumo, mas na realidade permanecem não vendidas, estocadas nas mãos dos intermediários, ou seja, mercadorias que de fato ainda se encontram no mercado. Então, essa defasagem entre... pense assim, não há uma simultaneidade da produção com a venda, né? Por isso que ele analisa a coisa em fases. Então, você tem a produção. Outra coisa importante, a venda que o capitalista faz para o comerciante em atacado, ela é uma venda que, para ele, realiza já o valor das mercadorias, mas não realiza a segunda fase da mercadoria, que é a compra por parte do comprador final. Não realiza a metamorfose final da mercadoria, que é a sua compra final. Então, o capitalista pode continuar produzindo, porque ele já vendeu, ele já obteve o dinheiro equivalente ao valor das vendas, mas a mercadoria pode estar estocada no mercado, ainda esperando a venda, entendeu? É isso que ele está falando. É basicamente isso. Aí, vamos ver se depois alguma outra coisa acontece aqui. De fato, ainda se encontra no mercado. Uma leva de mercadorias sucede à outra, até que por fim fica claro que a leva anterior só foi aparentemente absorvida pelo consumo. Os capitais de mercadoria disputam entre si um lugar no mercado, os que ficam para trás precisam vender abaixo do preço, as levas anteriores ainda não foram liquidadas. Mas aqui tem um tom muito daquela concepção de superprodução, que o próprio Marx, ele gozado. Nesse livro, nesse mesmo livro, essa ideia de superprodução fica muito aplanada, muito
relativizada com os esquemas de reprodução. Porque nos esquemas de reprodução, essas diferenças se manifestam como diferenças de lucratividade diferenciais, e há um reajuste dos capitais que são investidos nas várias esferas de acordo com essas divergências, né? As levas anteriores ainda não foram liquidadas, enquanto vencem os prazos de pagamento das mercadorias. Para poder pagá-las, se os possuidores têm de se declarar insolventes ou vendê-las, essa venda não tem absolutamente nada a ver com a situação. Não, a dificuldade desse tipo de análise é que, se você pensa isso do ponto de vista do agregado da economia, significa que todo mundo está tentando vender e ninguém está comprando. Mas isso é já sinal de uma crise, não é a causa. Então, fica... De qualquer modo, a gente não tem os elementos para uma teoria completa da crise nesse livro. Aí vai. Os que ficam para trás precisam vender abaixo. Essa venda não tem absolutamente nada a ver com a situação real da demanda, mas apenas com a demanda por pagamento, com a necessidade absoluta de transformar a mercadoria em dinheiro. Deflagra-se então a crise. Ela se mostra numa diminuição imediata da demanda de consumo, da demanda por consumo individual, mas na diminuição da troca de capital por capital, do processo de reprodução do capital. Bom, como vocês veem, ao longo da obra vão surgir reflexões sobre crise que foram apanhadas pelos marxistas de forma diversa. Cada um deu um peso diferente para uma parte do capital. Então, a gente acabou de falar de crise de superacumulação, que não tem absolutamente nada a ver com essa. Essa aqui é uma crise de superprodução. Entende? Então, o problema da crise é um problema em aberto na teoria marxista. Cada trecho, cada livro traz 2, 3 visões diferentes de crise. Então, o marxismo foi desenvolvendo suas teorias das crises de uma maneira, inicialmente com a crise de subconsumo, crise de subconsumo, depois vieram as teorias da crise de superacumulação, do Grossman e de economistas mais modernos, depois as crises relacionadas aos esquemas de reprodução, que são crises de desequilíbrio entre os departamentos, como nós vamos ver no final do livro. Então, existem várias... um menu aqui de teorias de crise que, obviamente, precisaria ser unificado, né? Eu não conheço ninguém que tenha unificado de modo... Agora, não dá para unificar algo no plano puramente teórico. A gente teria que analisar as crises concretas e ver como é que elas se produzem para fazer uma unificação dessas várias teorias. Como as crises principais se produziram a partir de períodos de extrema especulação de papéis, a gente tem que incorporar, de alguma forma, a análise da crise tem que tomar os elementos que o Marx desenvolve e mostrar que, na sua fase final, esses elementos levam a uma subida de preços que, por sua vez, causam um processo especulativo em ativos, em geral, em ativos financeiros, e depois um colapso. Então, ligar a fase de acumulação, na qual entraria tudo, entraria os esquemas de reprodução, a formação de fundos monetários, a ampliação do crédito, até o ponto em que essa ampliação do crédito começa a ser utilizada para fins especulativos e, finalmente, isso leva a uma debacle que, como o sistema inteiro está
fragilizado pelo endividamento generalizado, ele vem todo abaixo. Então, só assim não dá para ter uma teoria de crise. O Marx sabe disso, ele fala que a teoria de crise depende da análise do crédito e da concorrência. E ele está sempre adiando isso, porque ele não tinha análise do crédito aqui ainda, então vai ter que esperar a análise do crédito. Mas quando chega a análise do crédito, ele já morreu. Então, ele juntou o material, mas o material não está organizado suficientemente. Tem muita indicação no volume 3 sobre o que o Marx pensa sobre a crise. E elementos úteis para desenvolver uma teoria da crise, mas em nenhum momento ela foi não foi uma tarefa tomada assim a cabo por ele. Nas teorias da mais-valia também tem muitas reflexões sobre crise. Pode falar, Pedro. Quando ele está falando sobre acumulação e reprodução em escala ampliada, ele fala do crescimento do capital vinculado a uma mudança na sua composição de valor, em que os meios de produção são aumentados e a força de trabalho é diminuída em termos relativos. Aí eu queria perguntar o que é essa composição de valor e depois por que está dado já a diminuição relativa da força de trabalho em relação aos meios de produção. Que página que é? É na 161, no finalzinho essa última parte, antes da parte 3. Ah, tá. No estágio. Sei. Não, ele está introduzindo algo aqui que ele não vai levar adiante. Ele só está querendo dizer assim, nós poderíamos representar a designação T' e MP', né, o crescimento da força de trabalho e o crescimento dos meios de produção na mesma escala, seria um modo falso de representar a realidade prática, porque na realidade prática as máquinas vão sendo desenvolvidas e aprimoradas de tal maneira que elas utilizam menos força de trabalho. Os equipamentos mais potentes utilizam menos força de trabalho. Então, essa divisão do capital entre força de trabalho e meios de produção, ela se apresenta ao longo do processo de acumulação, entendido como um processo de acumulação ao longo de vários anos, como um processo que muda a própria composição do capital, entendeu? Então, não dá simplesmente para representar aqui T' e MP' como crescendo na mesma escala. Acho que é isso. E a composição de valor aqui, na verdade, ele deveria estar falando composição orgânica, porque ele tá significando um aumento da composição técnica do capital e seu rebatimento em termos de valor. Então, é a composição orgânica, porque a composição de valor pode mudar independente da composição técnica do capital. Mas não tem problema, que a composição de valor reflete a técnica e pronto. Porque o valor... no transcurso do qual o valor dos meios de produção aumenta, enquanto o T diminui, sempre em termos relativos e, frequentemente, também em termos absolutos. Então, esse transcurso do qual o valor dos meios de produção aumenta, não é porque eles aumentam de preço, é porque aumenta a massa deles. Os preços estão mantidos constantes. Não tem inflação. O que aumenta é a massa dos meios de produção, enquanto relativamente à força de trabalho. Não, é o que a gente vê
nas indústrias, né? Você vê cada vez menos gente e mais máquinas, instrumentos, instalações e tal. É isso que está chamando a atenção. Só para ter certeza que o Pedro entendeu, você entende o conceito de composição do capital, né, Pedro? É lá do livro 1 do capítulo 23. Composição do capital é a relação entre o capital constante e o capital variável. Então, que às vezes a gente esquece os conceitos, né? Parece que é coisa nova. Eu entendi aqui, professor, que ele não podia falar. Não basta falar só T maisinho, MP maisinho, porque isso ignoraria que existe uma diferença na proporção dessas coisas nesse aumento, né? E a proporção dessas coisas é a composição orgânica do capital. Então, como um crescente aumento da composição orgânica, a tendência é que o MP fique maior, né, que o trabalho. Então, com essa tendência, não poderia só colocar um MP e um Tzinho, porque seria aumentar os dois na mesma proporção, porque seria falso, né? Na verdade, essa proporção aumenta. Esse aumento tem uma proporção distinta entre quanto aumenta de T e quanto aumenta de MP, né? O MP vai aumentar mais, porque a gente vai ver o aumento da produtividade do trabalho e o aumento do capital constante sobre o capital variável. Exato. Por isso que não daria para aumentar os dois. E aí o M mais tem dentro o MP e o T, né? Mas aí esconde as proporções também, né? Mas pelo menos está certo, né? Certo. Certo, pessoal? Corretíssimo. Pedro, qual que é a tua área, Pedro, de formação? Sou do direito também. Também do direito. E o Davi? Eu sou do direito. Não acredito que isso aqui matar uma sessão do direito. E a Tamires também é do direito. E também. E é todo mundo lá da USP, professor. Olha só, Eu também gente. sou. Olha só, tá dominado. Veja só que coisa. Não que o direito está precisando de economia política. Verdade. Aqui na UFPR, eles têm uma disciplina de economia política, mas é economia neoclássica, né, que eles dão. Não sei de onde que eles tiraram aquilo, mas enfim. Eles falam no primeiro dia de aula, professor, o professor fala, eu não vou dar economia política, eu vou dar ciências econômicas. Você acredita? É uma contradição em termos, né? Economia política. É uma derrota de classe. Legal. Que professor que é esse? É o Faraco. Filho do reitor lá, mas ele é super neoclássico, assim. Nossa. Triste. O pior que o pai, então. Bem pior. Ele falou uma vez que distribuição de renda era tipo sorvetinho na praia. Se você quisesse distribuir o sorvete para pessoas da praia inteira, o sorvete ia derreter quando chega no final. Bom, Esse é o nível. Ele é imbecil ou o quê? Estamos gravando, né, professor? Vai que eu ainda faço esse concurso Não, um dia. Está cheio de reacionário inteligente, mas essa não é uma colocação. Vai que um dia você faz esse concurso aí, daí você acaba com essa palhaçada dessa economia política e põe uma economia política de verdade lá. E depois ele não... o que ele está dizendo é que se for dividir a riqueza, ela vai ficar tão pequenininha para cada um que ninguém vai ter nada. É isso que ele quer dizer. Que o Estado vai roubar no meio. Né? Então, não é tão ridículo assim, né? Dá para entender. Mas, obviamente, não é esse o objetivo do socialismo. Se ele está fazendo uma crítica do socialismo, não é esse o objetivo do socialismo. É isso então, pessoal? Esgotamos o capítulo 2. Obrigado, Tamires, pela participação. Tamires, Davi, Pedro, quem mais A participou Juliana hoje? não falou ainda. Gabriela Dias não falou ainda. Luciano Quirino não falou. E Gabriela, que está vendo?
Gabriela Dias, está aqui embaixo. Não, ela está fora da reunião. Mas Estava escuta, na Tamires aqui. mas por que, me diga uma coisa, por que só ela aparece aqui fora da reunião quando tem um monte de outras pessoas fora? É porque provavelmente ela está no Teams, mas ela não está na reunião. Eu acho que é porque ela está online. Ah, danado. Então, o Cirino... Pois é, o Luciano também é do direito. Nossa, gente, esse livro 2 Cadê? tá... Qual Luciano? Luciano Cirino, você é do Se direito, é quem eu né? estou pensando. Ah, Luciano Cirino. Sim, do direito. Tudo bom? Que legal. Pô, faltou só a Luísa. Luísa, você, qual que é a tua área, Luísa? Não, o Aldinho eu sei que é da matemática, né? Direito. Gente, tô chocada. Nós vamos ter O que encontro hoje é um estudar encontro de direito. Estudar advogados. direito Até o Marx fez, né, professora? É, pra você ver. Que legal, gente. Que bom. Bacana mesmo. Então tá, pessoal. Ficamos por aqui, então? Uhum. Então, na próxima semana, Próxima semana a gente temos o livro, o capítulo 3, e daí falamos também do 4, né? Para fazer o fechamento. junta, né? Junta. Uhum. É. Juntamos o 3 e o 4, e E aí... aí, para depois a gente já avançar para os capítulos da rotação. Mas não, antes vem... Espera. Como é que é? Não vem o... Vem um que ainda participa da sessão 1, né? Que é o... Eu acho que deveria participar da sessão da rotação, né? Mas, enfim, né? Você quer... Não... Se eu fosse a professora de tempo monografia do Marx, eu ia corrigir isso daí dele. O tempo de curso não está nem no programa. Porque A gente tirou? Eu não lembro. Tem que olhar direitinho lá qual que tá na tem sequência. custo de circulação. Ah, tá. Eu acho que esse tá, né? Os custos de circulação, que é um capítulo importante sobre os custos puros de circulação e tal. Bem danado. Mas dá para enfrentar. Não sem problemas, hein, gente? Vocês vão ver depois lendo lá, vendo o material que... Bom, eu quando preparei... 3 e 4, então. Oi? 3 e 4, então, para a próxima semana. Isso. Oh, foi um prazer vê-los aí, são e salvos. São e salvos. E inteligentes e brilhantes e tal, beleza. Mesmo no feriado, né? Olha aí, nós estamos aqui no pleno feriado. Beleza. Daqui a pouco eu vou ver o jogo torcer para o Ceará, torcer para o Atlético Paranaense, concorrente do Palmeiras. Beleza. A gente acabou não indo no jogo, né, do Coxa com o Palmeiras. Ainda bem, porque quebrou um pau lá. Pois é, ainda bem, né? Não levei o Raí lá. Sabe que eu me lembro de uma vez que eu fui ver Atlético e Palmeiras? Deu um pau. Aí eu tava com meus filhos, né? Uma rua lá que puta, parecia uma zona de guerra. Aí um palmeirense, a gente só ouviu ele falar assim: porra, assim é que é legal, né? Tem caras que vivem para isso, para o confronto. O jogo é guerra, pô. É uma loucura. Mas não dá vontade de ir mais, sabe? Porque você nunca sabe se não vai sobrar para você, pô. Eu, quando era moleque, teve um jogo Palmeiras e São Paulo. Eu fui com um colega São Paulino, outro colega, amigos, né? Palmeirense, São Paulino. Pô, mas a gente entrou, eu estava com a camisa do Palmeiras. A gente entrou por um dos túneis que dava na torcida do São Paulo. Aí a gente foi cercado. Isso em 1970 e Guaraná de Rosca, faz tempo. A gente foi cercado, os caras com um bambu de bandeira, metendo o cacete na gente. Aí o meu amigo que era São Paulino foi bem corajoso, ele defendeu. Eu me agachei porque eu era a vítima, né? Eu me agachei, perdi minha malha, mas aí chegou o chefe da torcida organizada deles, não sei quem chamou, e nós fomos salvos.
A única vez que eu apanhei no futebol foi ela. Mas faz tempo, viu? É isso aí, moçada. Depois dessa excursão pelo futebol brasileiro. Tá bom. Então, ficamos por aqui, pessoal. Boa Abraço, semana gente. pra todos. Tchau, até a Bom semana final que de vem. semana. Tchau a todos, então. Tchau, Boa tchau. noite, gente. Boa Tchau. noite. Quinta-feira que vem. Tchau, obrigada. Boa noite, tchau. Obrigado a vocês. Boa noite.